Opa, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula do nosso projeto de aulas de energia solar gratuitas, todas as semanas, toda semana uma aula inédita para você. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei na aula passada, né? Eu preparei um material sobre energia elétrica 4.0, fazendo uma referência, tocando e abordando os conceitos de indústria 4.0, e acabou ficando um assunto mais extenso do que eu imaginei inicialmente, então eu optei por bem dividir e a gente vai então continuar fazendo essa reflexão e esse estudo, essa análise, essa discussão, esse aprendizado aí na aula de hoje. Legal? Antes da gente começar aqui no conteúdo do meu computador, preparei para vocês um mapa mental que tem os key points e todas os conceitos chaves, toda uma organização das ideias de uma forma mais didática. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de convidar você a deixar um like nesse vídeo aqui. Pode ser agora, se você acompanha meu trabalho, se você tem expectativa de que esse material vai ser legal. Pode ser no final do vídeo, né? Se você está me conhecendo pela primeira vez aqui e quer realmente ver se o que eu vou entregar é alguma coisa que vai ser relevante para o seu estudo, para a sua vida profissional. Pode ser, não tem problema, pode ser no final do vídeo. A única questão é que as chances são de que deixando para o final do vídeo, tudo que a gente deixa para depois a gente acaba esquecendo, se envolve com outras coisas e acaba não colocando essa forma aí de avaliação. Outra recomendação também é que você se inscreva aqui no canal do YouTube, porque toda semana, como eu falei no início do vídeo, toda semana eu coloco um material, um conteúdo relacionado à energia solar fotovoltaica. Toda semana tem um assunto novo para que você não perca nada disso aí. Eu sugiro que você se inscreva e ative as notificações para recebê-la sempre. Legal? Então, sem mais delongas, né? Vamos ao conteúdo aqui. Então, a nossa aula de hoje é a aula 20, né? Não é a aula 19. A aula 19 era a semana passada. Então, nós estamos há 20 semanas aí ininterruptas, sempre colocando um material inédito. Na aula passada, a gente começou com os conceitos importantes, então eu vou até organizar melhor aqui. Conceitos importantes. E hoje eu vou falar de onde nasceu esse termo Indústria 4.0, né, que aí se subdividiu em outras aplicações, como energia 4.0, energia elétrica 4.0, e aplicado a vários outros tipos de negócios, né? Tem os negócios web 4.0. Então, no nosso caso aqui, vamos dar uma olhada aqui no histórico, tá? Deixa eu usar um mouse aqui que vai ficar melhor. Vamos dar uma olhada. Esse conceito, ele surgiu na Alemanha, né? Essa nomenclatura, né? Em alemão, Indústria 4.0, e ele está relacionado com a quarta revolução industrial. Então, se a gente fizer um breve histórico aqui, houveram 4 pontos chaves aí ao longo da história, onde a gente teve transformações abruptas e disruptivas nos processos de fabricação. Então, a primeira revolução industrial, que é a mais tradicional, ela foi muito baseada no carvão mineral e ela se deu com o advento, né, com a invenção, com a utilização forte nos meios de produção das máquinas a vapor. Um equipamento bem emblemático dessa época é o tiar mecânico. Né? Na época, a indústria têxtil era uma das que mais puxavam os processos de fabricação. A gente teve uma utilização maciça das máquinas a vapor nas locomotivas, né? As famosas Maria Fumaça. Vamos até botar aqui as Maria Fumaças aí, porque soltava aquele vapor, né, aquela fumaça ali. E aí tem algumas vamos dizer assim, alguns aspectos quantitativos, algumas métricas que indicam a evolução de cada um desses níveis de modificação industrial. Então, por exemplo, antes
da locomotiva, os processos eram artesanais. Desculpa, antes da locomotiva não, antes das máquinas a vapor, né, antes da primeira revolução industrial, dessas máquinas a vapor que queimavam carvão mineral para produzir o aquecimento e produzir o vapor. Antes disso aí, os meios de produção eram basicamente artesanais. Então, tinha lá aqueles artífices, aquelas pessoas que fabricavam manualmente o sapato, a roupa, a sela da carruagem, os utensílios domésticos ali, as panelas, as ferramentas. Então, era tudo fabricado manualmente. E os meios de transporte naquela época eram basicamente tração animal, carruagem. Quando você substitui a carruagem por uma locomotiva, uma máquina a vapor, você já tem um salto aí de uma média de velocidade de 12 km por hora, que era o deslocamento de uma carruagem, para um deslocamento de 45 km por hora. Então, esses aqui são marcos e são números de referência para a gente entender aí a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela abrangeu, né, uma série de surgimentos de novos negócios e novos setores industriais. Por exemplo, a indústria química surgiu nessa época, a indústria do petróleo, né, as refinarias, todas baseadas em processos químicos, aí, então se tornaram um dos grandes negócios da virada do século XIX para o século XX, né, surgimento da indústria do petróleo. A metalurgia, com a indústria do aço, né, a invenção do aço, a possibilidade de se construir edifícios maiores, como o que a gente vê hoje, os arranha-céus, eles surgiram também com o advento do aço. Foi uma grande revolução para a construção civil. A energia elétrica, que foi uma grande revolução também para o setor, a criação de uma nova indústria, né, a indústria elétrica e dos eletrônicos, eletroportáteis, eletrodomésticos. E também a mudança da máquina a vapor, que era baseada num carvão mineral queimando numa caldeira e esquentando água e transformando em vapor, para os motores elétricos, né? Surgiram as primeiras empresas de comercialização de energia elétrica. Então, os dois principais pivôs aí no início do século XX foram a General Electric, ligada a Thomas Edison, e a Westinghouse, fundada pelo Westinghouse, que era um empresário do setor de ferrovia, mas que tinha à sua frente, no seu setor elétrico, né, um cara chamado Nikola Tesla. Então aqui a gente teve no início aí, tem até um filme recente que fala sobre a guerra das correntes, a corrente contínua e a corrente alternada. Então o sistema de comercialização de energia elétrica defendido pelo Edison na General Electric, no início era a corrente contínua, e o defendido pelo Tesla na Westinghouse era a corrente alternada, e a gente sabe que foi o que predominou e o que realmente venceu essa guerra das correntes, mas tem até um filme que eu recomendo que vocês assistam se tiverem tempo. Então, além das empresas de comercialização, do surgimento do negócio energia elétrica, a energia elétrica ela também motivou os motores e, vamos botar aqui, máquinas elétricas, em especial para a indústria, os motores elétricos, que são hoje a maior força motriz. Força motriz do estado atual da indústria. Então, a gente tem um setor industrial hoje todo ligado à energia elétrica. A indústria automobilística também surgiu na segunda revolução industrial e trouxe o advento aí, trouxe o aprendizado e o conceito de produção em massa, né? Principalmente o maior ícone aí dessa forma de produção foi o Henry Ford. Surgimento da indústria de aviação, né? Indústria muito forte aí, que é uma das maiores hoje em dia. Surgimento da telefonia, também na segunda revolução industrial. As grandes centrais telefônicas, inicialmente manuais, né, com telefonista. Então, a telefonista fazia a comutação
A pessoa ligava para a telefonista, pedia para ligar para um outro cidadão lá e ela fazia essa interligação manualmente, ligando fios lá na central eletromecânica. Depois as centrais automatizadas, eletromecânicas automáticas já, mas ainda não eram as centrais eletrônicas. Eram eletromecânicas, eram baseadas em relés, contatos, chaves que abriam e fechavam a partir de impulsos elétricos que eram mandados pelo telefone. Então aqueles discos de antigamente mandavam impulsos e eles faziam um roteamento totalmente mecânico e físico nessas centrais eletromecânicas aí. Então a telefonia ela começou, né, a se desenvolver a partir da segunda revolução. A industrialização, né, na produção de alimentos, né, então grandes avanços na parte de distribuição com ferrovias, com automóveis, caminhões, embarcações marítimas, aviões, redução de preço com isso aí. Então os alimentos ficaram bem mais fartos, bem mais acessíveis à população e com maior alcance, principalmente quem estava nos redutos urbanos, né, nos setores urbanos. Então o preço dos alimentos e a quantidade dos alimentos, eles deixaram de ser um problema a partir vem deixando de ser um problema a partir da segunda revolução. Ainda é um problema essa questão de desabastecimento, mas hoje está muito mais ligado à logística e à distribuição do que realmente à disponibilidade de alimentos. Então, na segunda revolução já começa a haver melhoras na eficiência e na produtividade. E aí vem a terceira revolução industrial, que ela é uma revolução tecnológica, onde ela traz o advento, né, principalmente do hardware. A eletrônica, a invenção do transistor é um marco, né? Então, a partir da invenção do primeiro transistor, né, a eletrônica está aqui também, a partir do primeiro transistor, isso não parou mais até hoje de se multiplicar, então você consegue, também tem a ideia de compactação e redução de tamanho, então você coloca cada vez mais e mais e mais transistores, então somente depois dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões, e aí a gente, né, vem só aumentando. Vamos botar aqui ligado a compactação também, circuitos integrados, né? CIs, os famosos circuitos integrados. A criação, a invenção e o grande desenvolvimento da informática, né? Grandes computadores, depois o surgimento aí de PCs, né? Por que não os dispositivos mobile, também estão ligados aí ao grande desenvolvimento da informática, mas isso já é mais recente, né? Mas isso tudo surgiu e começou lá com a terceira revolução industrial. Centrais de comutação eletrônica, então o que eu falei que era roteado mecanicamente através de chaves e relés numa central eletromecânica, passa a ser roteado através de elementos eletrônicos, de matrizes eletrônicas de computação. A gente percebe um rápido crescimento desse potencial do hardware, dessa infraestrutura, e isso aí traz a elaboração, né, e a comprovação a cada ano da Lei de Moore. Se vocês nunca ouviram falar, Gordon Ear Moore é um dos fundadores, um dos sócios fundadores da Intel, e ele estabeleceu, lá na década de 50, ele previu que a capacidade computacional iria dobrar a cada 18 meses com o mesmo custo. Então, um equipamento de hardware que tem uma capacidade de memória e de processamento e custa $100, daqui a 18 meses você iria ter o dobro da capacidade de memória e processamento pelos mesmos $100. Ele estabeleceu isso na década de 50 e isso vem se comprovando a cada ano. Ou seja, existe um rápido crescimento dos equipamentos eletrônicos e isso está ligado aí à revolução tecnológica, a terceira revolução industrial. Com isso, com o barateamento, a evolução, o desenvolvimento e a popularização dos equipamentos de informática, eletrônicos, de telecomunicações, isso
trouxe uma alta eficiência e uma alta produtividade. Então, em contrapartida, né, em comparação, vamos dizer melhor assim, a melhora que houve com a segunda revolução, com o aparecimento da energia elétrica, dos processos industriais mais eficientes, que houve uma melhora na eficiência, aqui essa melhora foi mais acentuada ainda. Então, a gente já está com uma alta eficiência, uma alta produtividade. E aí, chegamos, enfim, à quarta revolução. É a revolução onde todo aquele potencial de hardware, ele é, vamos dizer assim, alavancado, ele é aprimorado pelo grande desenvolvimento também dos softwares. Softwares, o que a gente vê hoje nos dispositivos mobiles, os aplicativos, os apps, né, para smartphone, para tablet, enfim. A rede de dados, né, a internet, o surgimento da internet veio aqui na terceira revolução, né, a gente pode colocar aqui dentro de informática o surgimento da internet, porém ela se potencializou e ela se tornou bem mais abrangente e bem mais presente na nossa vida com a capilaridade da infraestrutura da rede de dados. Capilaridade é penetração, então ela está chegando cada vez mais em todos. Antigamente a internet estava em poucas grandes universidades. A internet interligava Harvard, Stanford, Cambridge, grandes universidades de tecnologia, MIT, grandes universidades de tecnologia, Estados Unidos, Europa principalmente. A Ásia foi chegando depois, Japão, Coreia. Depois desses primeiros usuários, ela foi se massificando seu uso, primeiramente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, Nova York, Londres, Paris, Hong Kong, enfim. Capilaridade é quando ela vai atingindo cada vez mais cidades de interior, cidades menores, cada vez mais bairros, cada vez mais ruas. Então, o bairro mais distante da cidade mais distante já está sendo atendido pela internet, seja uma internet, mesmo que não seja ainda uma banda larga, de altíssima eficiência, mas é uma internet já, ou que seja via rede mobile, né, de celular, 3G, 4G, já está sendo atendido. Então, a capilaridade é isso daí, né, da internet. Ela alcançou um enorme número de pessoas. E a rede de dados também, banda larga, ela vem se aprimorando cada vez mais através do seu software e vem proporcionando utilidades A rede vem se aprimorando através do seu hardware e vem proporcionando utilidades de software cada vez mais inimagináveis há alguns anos atrás, né? Então, à medida que você tem uma rede banda larga de altíssima confiabilidade e velocidade, você pode, por exemplo, fazer uma cirurgia remota, né, onde um médico está manipulando um joystick aqui no Brasil e o paciente está lá numa mesa de operação, numa UTI nos Estados Unidos, e o robô está seguindo o que o médico está fazendo aqui. Essa, entre outras, pode, por exemplo, estar dirigindo os automóveis autônomos que estão circulando aí sem motorista pelas ruas, através de uma rede de banda larga de altíssima confiabilidade e velocidade. Então, milhares de aplicações. A gente passaria aqui o dia inteiro falando sobre aplicações para essa banda larga. Então, a possibilidade que veio com a quarta revolução industrial de sistemas de robôs autônomos, então robôs que tomam decisões e fazem uma série de tarefas sozinhos, seja numa linha de produção, soldando determinadas peças numa linha de produção automotiva, ou seja, realmente o robô que é um assistente pessoal e que fica te dando recomendações do que ele entende que seja o melhor para você naquele momento. Os carros autônomos também, como eu acabei de dar o exemplo aqui, é uma realidade que vai se tornando cada vez mais comum, né? Hoje elas estão presentes nos grandes centros, mas tenho certeza que isso vai alcançar um número total de cidades. Então, os carros autônomos são aqueles veículos que não têm um motorista, que eles andam sozinhos pela via, eles seguem uma determinada rota,
via GPS, via uma inteligência artificial embarcada, via câmeras, sistema de monitoramento, todos os sensores que ele tem, também ele consegue desempenhar essa tarefa. Na verdade, a gente pode botar aqui, ao invés de carros, né, carros é o, vamos dizer assim, é o mais popular. Eu vou botar veículos, porque isso já é muito comum, veículos autônomos, na indústria do agronegócio, né? Aquelas colheitadeiras, aquelas máquinas agrícolas que operam em grandes extensões de área aí, de plantação, operam totalmente sozinhas. Poderia ser um navio, um avião. Já existem os aviões, né, que fazem missões aí, missões de guerra, missões de espionagem, são autônomos. E existe também um veículo, que não é considerado um avião, mas é um veículo aéreo, que é o drone, que já faz entregas, né, de pequenos pacotes de mercadorias de forma autônoma também. Fábricas inteiras podem operar de forma autônoma. Então a fábrica que vai lidar com os pedidos dos clientes, vai processar os produtos, pedir a matéria-prima, processar, solicitar manutenção para determinado equipamento ou máquina que dê problema, tudo isso sozinho, né? Tudo isso gerenciado por software e por uma inteligência artificial. E até mesmo empresas inteiras, né? Até mesmo empresas inteiras. A quarta revolução, ela proporcionou o surgimento de alguns processos e alguns negócios disruptivos. E aqui eu listei alguns que são disruptivos no sentido de serem muito rápidos, eles dominarem uma indústria inteira em pouco tempo, eles serem meio contraintuitivos. Então, por exemplo, a Uber, ela surgiu muito rapidamente, em 2 ou 3 anos ela dominou o setor de transportes, e ela é contraintuitiva porque ela não possui nenhum automóvel. Então, a maior empresa de transporte não possui nenhum automóvel. Da mesma forma como o Airbnb, que é uma empresa que intermedia locação de imóveis, de quartos para turista, Então, assim, é a maior empresa hoteleira e não possui também nenhum imóvel em seu nome, ela simplesmente intermedia. Uma pessoa tem um quarto disponível, outra pessoa quer um quarto naquela cidade, elas negociam e a Airbnb faz essa intermediação. A Amazon, né? A Amazon que vem alternando sua posição como a empresa mais valiosa do mundo, o Jeff Bezos, seu CEO, como o cara mais rico do mundo. Então, é um negócio também de sucesso, que começou com uma proposta disruptiva, que era de venda, né, de coisas pela internet, inicialmente vendendo livros, depois ampliou para vendendo tudo. A Amazon vende tudo. Hoje eles têm negócios em computação em nuvem, armazenamento, hospedagem de dados, serviços de streaming de vídeo, de música, enfim, de infindáveis negócios. Netflix também surgiu muito rápido, disruptiva, porque não possuía nenhum meio físico de entrega dos filmes, de locação dos filmes, e vendia um pacote de uma assinatura que você tinha acesso a todo o acervo. Então ela veio com essa proposta inovadora e derrubou as grandes empresas de locação do cinema. Spotify fez a mesma coisa no setor de música. Microsoft, Apple Store, uma loja também de aplicativos, na época que não existia nada disso. Google Play, que veio na onda aí. Aqui não seria o YouTube em si, seria os YouTubers, que são pessoas, né? O Whindersson Nunes, Luca Neto, os Portas dos Fundos, que basearam todo o seu negócio, toda a sua carreira, a sua fama, o seu nome, basearam em uma plataforma nova que era, na época, o YouTube, e hoje eles rentabilizam, eles são milionários e faturam muito dinheiro em cima de um negócio que há alguns anos atrás nem existia, né? O software on demand ou serviço, na verdade, service on demand é mais amplo, né? Ele serve para software, mas serve para pay-per-view também, que é você comprar um filme na sua TV por a cabo, contratar e comprar um jogo de futebol que vai transmitir no Premiere, ou você fazer uma assinatura de software, modelo de assinatura e utilização temporária. Ao invés de você comprar uma licença vitalícia para a vida toda e instalar no seu computador, você utiliza o serviço web com um login e uma senha e usa e paga por mês. São serviços
que vieram aí na indústria 4.0. O Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, as redes sociais que vieram com um modelo de monetização dos seus canais de venda para anunciante, né? Venda de anúncio. Então, eles fazem venda de anúncio na internet, da mesma forma que a TV vende os comerciais, que a rádio vende os comerciais, da mesma forma que se coloca um outdoor numa avenida, você coloca um banner ou um anúncio pago no Facebook, no Google, no Twitter. As empresas de armazenamento em nuvem, né, Dropbox, Google Drive, que decretaram o fim, né, do pendrive, dos discos rígidos, do HD externo, aquele tipo de equipamento, aí mais antigamente do CD-ROM, DVD, do disquete. Então, tudo isso aí foi ultrapassado por esses serviços aí que são baseados basicamente em informação. Computação em nuvem também, então hoje em dia você não precisa ter vários computadores, você pode alugar um pedaço de processamento de um servidor do Google, de um servidor da Amazon e de vários outros fabricantes aí. Então aqui são alguns exemplos de processos e negócios disruptivos, né? A logística 4.0 também veio trazer muita inovação dentro da cadeia de suprimentos. Então, no momento que você pode fazer pedidos, pode pedir matéria-prima de forma autônoma. Então, aquilo que eu falei na questão das fábricas automatizadas e autônomas, né? A fábrica detecta que o estoque está baixo e ela já faz um pedido de matéria-prima. Essa cadeia de suprimento ela pode vir até no nível de consumidor, pessoa física, né? A gente estava dando o exemplo na aula passada da internet das coisas, onde eu tenho uma geladeira, por exemplo, que detecta que está faltando carne ou que vai faltar carne na semana que vem e que ela já pode disparar um pedido ou uma reserva para que seja entregue nos próximos dias de carne baseada no monitoramento que ela faz do estoque daquele alimento, da carne, seja leite, seja ovos ou algum outro tipo de frutas, enfim. Então isso aqui é a logística 4.0 aplicada à cadeia de suprimentos. Produtos rastreáveis também, uma vez que você tem todo o controle da origem da matéria-prima, de como aquilo foi fabricado, por que rota, por que equipamentos aquele produto passou para ser manufaturado, para quem ele foi vendido, você pode rastrear esse produto até o descarte, até o destino final. Né? Imagine que em um determinado momento o lixo, né, e o descarte de certos materiais começa a ser problemático, começa a ser perigoso. Vamos supor que a gente comece a ter baterias de altíssima duração aí e que seja também de material muito tóxico. Então ela precisa ser rastreada e precisa saber qual o destino que o consumidor final deu. Muitas vezes isso pode ser até responsabilidade do próprio fabricante. Então, possibilidade de que os produtos sejam rastreáveis. Isso vai fazer com que nós tenhamos possibilidade de aproveitar melhor, né, para que a gente tenha um melhor aproveitamento dos recursos naturais na produção de energia, no impacto ambiental que essa produção possa vir a causar, no aproveitamento dos recursos humanos envolvidos na mão de obra, na fabricação, tanto dos bens de consumo quanto na produção de energia, né? Medicina e saúde, então, esses recursos naturais eu colocaria aqui em Smart Cities. Medicina e saúde também vai ter muitos avanços, porque a gente vai poder passar a ter uma otimização melhor do tempo das pessoas, deslocamento, então você pode ir ao médico da sua própria casa, através de videoconsultas. Os diagnósticos eles podem ser feitos de forma remota, né, numa videoconsulta, o médico pode dar esse diagnóstico aí. Pode ser feito até de forma autônoma, então você nem precisa do médico. Um softwarezinho com uma inteligência artificial detecta qual é a doença que a pessoa tem, qual é o problema que a pessoa tem, problema de saúde.
né? Então, a inteligência artificial entrando aí nesse diagnóstico remoto ou autônomo, né? A questão das cirurgias que eu falei, cirurgia remota. Então, um cara de uma outra cidade, de outro país, pode estar operando um computador remoto que esse robô aí, esse computador robótico, ele vai estar lá realmente cortando e fazendo as intervenções cirúrgicas nas pessoas. Isso pode ser feito até de forma autônoma, então não precisa nem do médico estar controlando. Então, no primeiro passo, talvez tenha algum... Isso é claro que é impensável no estado atual de interpretação jurídica das coisas, interpretação por parte da medicina. Então, hoje isso não é possível nem é permitido, mas imagino que isso vai evoluir para que em um futuro aí próximo você possa entregar, por exemplo, uma pessoa para um robô e ele vai fazer a operação, fazer a cirurgia lá totalmente por conta própria e certamente eu acredito com um nível de eficiência muito maior do que o humano, porque para esse tipo de ação detalhada, precisa, sem erros, né, as máquinas fazem isso muito melhor. Também presente aí a questão da inteligência artificial. Controle de epidemias, né, como que a gente está vivendo aí no momento do Covid-19, né, do coronavírus, através do monitoramento por aplicativos, por apps. Todas as pessoas hoje praticamente têm celular, tem um celular para cada pessoa, modelos matemáticos evoluídos e precisos, e integrado, né, e integração das pesquisas e dos modelos. Então, você elabora aqui um modelo que vai prever o comportamento de uma epidemia aqui no Brasil, mas você consegue fazer ele conversar com o que prevê o deslocamento para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então, essa integração de pesquisa também é importante, isso é baseado em toda a estrutura de software e de programas e de redes de internet que a gente tem hoje. Previsão, né, da evolução das epidemias. A gente também tem visto isso muito nos noticiários aí com relação ao coronavírus. Rastreamento e monitoramento em tempo real. Isso é importante para alimentar, né, os modelos matemáticos. Então, você precisa de um rastreamento para que esse modelo ele seja realmente efetivo. E o modelo precisa ser efetivo para que ele tenha uma previsão também efetiva, né? Então isso aqui está tudo integrado. Farmacologia, né, na área de saúde também, monitoramento contínuo, medições e monitoramento a nível molecular no organismo, nanorobôs. Então, quem não ouviu falar já dos nanorobôs que podem ser injetados na corrente sanguínea e eles podem levar o medicamento a nível celular, a nível molecular no organismo e podem até fazer as medições também. Então precisa saber como é que está o estado de saúde de determinado tecido, de determinado pedacinho interno lá do órgão, de determinada célula. Então isso certamente vai ser possível. Nanorobótica para aplicação pontual de medicamentos. Pesquisas em rede, nuvem, computação compartilhada. Então, todo mundo ficou sabendo, ouviu falar do projeto Genoma, né, que foi uma computação compartilhada. Então, vários pesquisadores ao longo do mundo todo, vários usuários cederam e utilizaram seus próprios computadores para dividir a tarefa de cálculo e de mapeamento aí do DNA, que era uma tarefa que exigia um esforço computacional enorme e um único computador levaria anos para fazer isso, quiçá décadas. E isso dividido de forma compartilhada, isso se alcançou aí o sucesso aí dentro do tempo desejado. Análises clínicas, então monitoramento contínuo, incorporação desse monitoramento, dessa análise clínica em gadgets, né? O que são os principais gadgets hoje? São os smartphones, né? Os smartphones, não tem esse aqui. Então você tem um smartphone hoje que mede frequência cardíaca, que mede pressão, né, através do relógiozinho no seu braço ali, mede a pressão sanguínea. Você pode incorporar, e já tem alguns equipamentos que fazem análise sanguínea, né, mede nível de glicose, nível de colesterol,
Isso tudo pode ser feito de forma acessível, prática, barata e continuamente. Então, o paciente ele pode fazer essa medição, por exemplo, todos os dias, durante o mês, e aí ele tem uma curva da evolução das taxas dele, ao invés de como é feito hoje, que a gente vai no laboratório, leva lá, tira o sangue e faz isso aí uma vez a cada 3 meses, uma vez por mês, e você tem aquela medida pontual, você pode ter um monitoramento contínuo, você pode levar o seu prontuário com você, todo o seu histórico, desde quando você era criança, tudo que aconteceu já com você, as vacinas que você tomou, a evolução das suas taxas no dia a dia, sua qualidade de sono, o seu gasto calórico diário, aí, tudo isso aí pode estar num registro aí fantástico aí de dados, né? A nanorobótica, como a gente falou aí também, aplicado a monitoramento, não só a parte de farmácia, mas também a parte de análise clínica. Bom, então assim, também poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre aplicações para medicina e saúde. E na parte e tudo isso aí, e muito mais, pode ser aplicado para uma cidade inteligente, uma Smart City. Uma Smart City é uma cidade que tem uma otimização e uma utilização inteligente dos seus recursos naturais, de energia elétrica, de água, de esgoto, tratamento de esgoto, de impacto ambiental, até mesmo de conforto dos dos cidadãos aí dessa cidade. E a Smart Grid é um item de uma Smart City. Uma cidade inteligente, ela tem um sistema elétrico de potência, uma rede elétrica inteligente também. E aí que aí que a gente faz a ponte, faz a conexão com a energia elétrica 4.0. Ela entra justamente nesse ponto, na Smart Grid. Então, aonde que entra a energia elétrica e principalmente a energia fotovoltaica? Imagine que a energia fotovoltaica, você sabe que hoje ela corresponde a um percentual muito pequeno do total de energia elétrica no mundo e no Brasil. Vamos pegar só o Brasil como exemplo. Então, menos de 1% aqui é a nossa fotovoltaica. Se ela fosse muito grande, como por exemplo é na Alemanha, o Brasil não ia ter como gerenciar e lidar com essa fonte fotovoltaica, porque ela tem algumas características que dificultam muito o controle, que são, por exemplo, a intermitência, né, e a aleatoriedade. A intermitência é uma fonte que hora tem, hora não tem. Né? De dia tem, fotovoltaica, de noite não tem. E a aleatoriedade é que pode passar nuvens. Então, ela está numa geração de 80%, de 100%, entra uma nuvem, ela cai para 20%, para 10%. É uma queda muito abrupta e muito rápida. Então, para suprir isso tudo aí, precisa de ter toda uma infraestrutura com armazenadores de energia gigante para segurar o sistema enquanto está passando a nuvem. O sistema de telecomunicação em tempo real para fazer o chaveamento, as próprias subestações elas precisam ser automatizadas e com equipamentos robustos para entrar e sair com maior velocidade do que existe hoje. O sistema de proteção precisaria entender que está acontecendo um distúrbio dessa magnitude e se comportar e se ajustar para isso. Enfim, a rede elétrica inteligente, a Smart Grid, ela precisa de evoluir bastante e esse vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Porque com isso eu fecho aqui o nosso histórico, falando aí das 4 revoluções industriais que houveram e pego esse gancho aí para a gente já falar na próxima aula aqui das Smart Grids. Ficaria para o convite aí para a nossa parte 3, né? Senão a aula fica muito extensa e realmente esse assunto ele está dando o que falar e está ficando maior do que eu imaginei, mas que bom, porque é sinal de que é um assunto farto e um assunto interessante. Inclusive, chegaram para mim vários comentários, várias dúvidas, os alunos me escrevem, o pessoal que assiste o vídeo lá pelo YouTube, e eles pediram um pouquinho, e essa aula de histórico, né, do destrinchamento, do passo a passo, de onde surgiu cada uma dessas revoluções, um pouquinho dessa história aí, foi realmente um questionamento, porque muitos perguntavam o que significa indústria 4.0, de onde que vem esse 4.0? Então, é um termo, vamos dizer assim, de marketing, um termo que surgiu
4.0, né? Podia ser quarta revolução industrial só, mas 4.0 veio muito em função também do software, que tem 1.0, versão 1.0, 2.0, 3.0, então surgiu esse nome 4.0 e ficou. E espero que, falando um pouquinho, né, a gente tem que falar bem rápido e passar pontualmente, espero que isso tenha contribuído, ajudado a você entender um pouco mais sobre esse conceito, que é muito importante e é muito atual, beleza? Então, fica o convite na aula que vem, na semana que vem, na próxima segunda-feira, eu vou estar colocando um vídeo aqui sobre as Smart Grids. E se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aí, isso é muito importante para eu saber se eu estou no caminho certo, na direção certa, se vale a pena continuar produzindo esse conteúdo aqui para o canal de forma gratuita e comprometida toda semana a trazer o que eu venho pesquisando, o que eu venho discutindo com meus alunos nas minhas aulas presenciais, nos meus cursos. E se você não quer perder nenhum conteúdo, como eu falei no início do vídeo, se inscreve no canal aí. E aqui embaixo na descrição também tem as minhas redes sociais, os meus contatos, as formas de você, de repente, estar me escrevendo e recebendo os meus e-mails, as minhas mensagens. Sempre ligado, estou sempre falando, estou sempre pesquisando, trabalhando na área do energia solar, na área do fotovoltaico. Legal? Então, te aguardo no próximo vídeo, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau!